E nós vamos falar agora a respeito do caso que envolve o ex-presidente Lula. O Ministério Público, Operação Lava Jato, ofereceu denúncia contra o ex-presidente, ofereceu denúncia contra a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, ofereceu denúncia contra o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, também, denúncia contra ele. Tudo por causa do esquema de propinas, que o próprio Ministério Público chamou lá de propinocracia, né? Seria uma espécie de país cuja propina, ou de regime cuja propina seria o principal combustível, vamos dizer assim, um novo termo que eles criaram aí, por causa dessa compra deste imóvel que você está vendo aí, o famoso apartamento no Guarujá, que seria do presidente Lula, teria recebido reforma de ordem de 3 milhões de reais, pagos por uma construtora. Isso foi objeto da denúncia do Ministério Público que levou à justiça agora. O juiz Sérgio Moro, que é o juiz que vai avaliar essa denúncia, recebê-la ou não, aceitar Lula ou não como réu, está nos Estados Unidos e deve fazer a apreciação tão logo chegue desse material entregue pelo Ministério Público. Mas o governador Wellington Dias se antecipou, falou a respeito dessa denúncia que foi feita pelo Ministério Público, tratou como uma espetacularização da denúncia, uma espetacularização do caso do Petrolão, do Mensalão, do Lava Jato. Falou sobre esse assunto e o Tiago Melo tem mais informações direto do Palácio de Karnak, dá uma posição oficial aí do governo ou de representantes do Partido dos Trabalhadores em relação a essa postura, essa decisão do Ministério Público em oferecer denúncia contra o ex-presidente Lula. Tiago Melo, boa tarde. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. O governador Wellington Dias se manifestou através de uma nota pessoal. Entre outras coisas, ele disse nessa nota que o objeto da denúncia é um factoide atribuído a Lula sem provas. Disse também que o indiciamento deixa clara a politização das instituições contra Lula. Declarou ainda que o objetivo é macular a imagem de Lula e tirá-lo da disputa à presidência em 2018. A gente passa a conversar a partir de agora com o secretário de governo Merlong Solano, que compartilha também dessa mesma opinião. Não há provas contra Lula, secretário? Boa tarde. Nenhum tipo de prova. O que há é um grande espetáculo que, de maneira preocupante, uma parte do Ministério Público, extremamente politizada, envolvida com um esquema político, faz no sentido de inviabilizar uma campanha do presidente Lula ao governo do Brasil em 2018. Eu tenho dito há algum tempo que o golpe em curso no Brasil tem 3 etapas. A primeira etapa era a cassação da Dilma, eles conseguiram, dada a fragilidade política do governo dela no Congresso Nacional. A segunda etapa passa por inviabilizar uma candidatura do presidente Lula em 2018. Isso exige a sua prisão. E a terceira etapa, para acabar de vez com qualquer perspectiva de retorno desse tipo de política que promove a distribuição de renda no Brasil, é cassar o registro do Partido dos Trabalhadores. Eles estão agora na segunda etapa, caçando mesmo um ex-presidente que é um homem amado no Brasil, respeitado do mundo, mas odiado por partes das elites brasileiras que não concordam com esse estilo de governo que coloca na agenda do governo federal os interesses da maioria dos brasileiros. Sem nenhuma evidência, muito menos sem prova, o Ministério Público, ligado à Lava Jato, não é o Ministério Público todo, um segmento do Ministério Público, faz um espetáculo midiático, compactuado por segmentos da grande mídia, para poder incriminar, antes mesmo do judiciário aceitar a denúncia, incriminar o presidente Lula com a esperança de, assim, levar o judiciário a adotar a postura de prender o presidente e torná-lo inelegível. Esse segmento do Ministério Público ao qual o senhor se referiu estaria associado a alguma força política? Sem a menor dúvida. Aqueles que perderam a eleição presidencial em 2014 jamais aceitaram o resultado daquela eleição. Desde o primeiro dia, tramaram o golpe. Entraram contra a apuração, depois entraram contra a prestação de conta, em seguida inventaram a história das pedaladas e, ao final, dada a fragilidade política da presidente no Congresso, afastaram uma presidente da República sem que ela tivesse cometido nenhum crime de responsabilidade. E agora?
estão utilizando uma teoria de natureza nazista e fascista, a teoria do domínio do fato. O Lula era o presidente, então ele tem que saber de tudo que acontecia no governo. Não há governo onde não existe algum tipo de irregularidade. Então, não tem prova. O apartamento está em nome da OAS. Eles dizem que é do Lula, mas se aferraram nesta ideia de que tudo que aconteceu na Petrobras ao longo dos últimos anos, o Lula sabia. E, portanto, ele tem que responder pelo fato de ter sido presidente da República. O Partido dos Trabalhadores, em nível estadual, se movimenta de alguma forma contra essa denúncia? Nós estamos sempre nos mobilizando, recorrendo ao aspecto jurídico, não é? Através dos advogados do presidente Lula, e chamando a atenção da sociedade para a importância e a gravidade do que está acontecendo no nosso país, a Constituição brasileira sendo rasgada num dos seus princípios basilares, a presunção da inocência. Sem nenhum tipo de prova, o Ministério Público se julgando no direito de denunciar um ex-presidente da República e de execrá-lo publicamente, antes sequer do Judiciário aceitar a denúncia. Então, isso é muito grave, também chamando a atenção dos movimentos sociais, dos partidos progressistas, para a grave situação de risco em que o país se encontra, no sentido de uma tendência ao autoritarismo. Nós temos uma pergunta do estúdio. Joelson, pois não. Secretário Merlano, quando o senhor diz que há uma espetacularização, e o governador falou também sobre essa espetacularização, sobre esse golpe ou esse movimento que não aceitou as eleições, primeiro, esse não aceitar as eleições deve envolver aí, no meu ponto de vista, segundo o senhor está falando, os partidos políticos que perderam as eleições. Mas quando o senhor coloca que as investigações também fazem parte desse golpe, o senhor está colocando nesse mesmo, além dos partidos políticos derrotados, o senhor está colocando o Ministério Público, que é uma instituição de investigação que merece credibilidade. Polícia Federal, que fez uma investigação e também merece a nossa credibilidade. O Supremo Tribunal Federal, que participou do processo de julgamento da presidente Dilma. E o Judiciário, que é parte também, verificando essas provas e recebendo ou não essas denúncias. O senhor não acha que também é muito grave fazer essas observações sobre instituições que ao longo do tempo têm merecido credibilidade? Joelson, ainda há liberdade no Brasil. Tem gente que quer acabar com a liberdade. Portanto, um professor universitário como eu, um deputado federal, ainda tem direito de expressar livremente suas opiniões. E veja só, eu estou me referindo à parcela do Ministério Público Federal, que é ligada à Lava Jato, que se tornou um espetáculo midiático. Parcela do Judiciário, parcela do Judiciário também não é o Judiciário todo. Você deve lembrar que num dia que gravaram um ex-senador do PT, que aliás tinha vindo já do PSDB, o Delcy Amaral, no outro dia ele foi preso. Gravaram o Jucá com afirmações ainda mais contundentes do que aquelas feitas pelo Delcy Amaral e nada aconteceu. Então, os fatos são muito relevantes. Quantas pessoas foram citadas nessa Operação Lava Jato? Ligadas a outros partidos, aos partidos do golpe. Quantas vezes, por exemplo, Aécio Neves foi citado? Inúmeras vezes. Nada acontece do lado de lá. E agora, alegando um apartamento cujo documento está em nome de uma empresa que não pertence a Lula, a OAS não pertence ao presidente Lula, a não sei que alguém ache que a OAS é do Lula, o Ministério Público se julga no direito, uma parcela do Ministério Público, aquele jovem arrogante lá que apresentou aquele vídeo ontem, não sei nem pronunciar o nome, Dangaland, uma parcela do Ministério Público está, digamos assim, acoplada de maneira total ao golpe que está em andamento no nosso país. O governador Wellington Dias hoje está com o presidente Lula. Está com o presidente, está em São Paulo, coincidentemente para participar de um evento com empresários japoneses, com o consulado japonês, tentando resolver os problemas do nosso Estado, porque o governador Wellington é assim, ele não se dobra diante das dificuldades. A gente enfrenta a crise trabalhando. O Piauí precisa crescer, ele está em São Paulo dialogando com empresários japoneses, num diálogo com a embaixada japonesa no Brasil, com o consulado japonês, e ao mesmo tempo vai estar com o presidente Lula prestando toda a sua solidariedade ao maior líder político da história do Brasil. Nós queremos agradecer, então, Merlong Solano, secretário de Governo, pelas informações. Joelson.